E nós começamos mais um Liberdade de Opinião. Agora vamos direto a Brasília para conversar nesta sexta-feira com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Olha, eu estou pensando aqui em mandar um recado para o Sidney. Quando ele vier a Brasília, eu estou cheio de gravata e lenço ocioso aqui. Olha. Gravatas e lenços ociosos, né? Ele podia passar por aqui, eu já faço essa oferta. Eu não tenho dúvida que com o seu acervo ele volta aos top 3 dos mais elegantes da emissora, viu, Alexandre? Posição perdida pelo Sidney recentemente. Mas vamos em frente aqui com os nossos assuntos, Alexandre. O primeiro deles é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro recuou em relação a declarações de que revelaria os nomes dos países que atuam como importadores ilegais de madeira do Brasil. Ontem, como faz toda quinta-feira, o presidente participou daquela live em redes sociais, transmissões ao vivo que ele faz em redes sociais, geralmente acompanhado por ministros, por auxiliares. Ontem estava com o ministro da Justiça e Segurança Pública e afirmou que, na verdade, o que o governo tem neste momento são os nomes de empresas que compram produtos brasileiros de forma ilegal, inclusive madeira extraída da Amazônia. Vamos acompanhar um trecho. Nós temos aqui os nomes das empresas que importam isso e que país ela pertence. A gente não vai acusar o país A, B ou C de estar cometendo um crime, mas empresas desses países, sim. Isso já tem em processo. Isso vai ser avolumado, entendeu? A ponto tal que se tornará não atrativo a importação de madeira ilegal. Porque países outros nos criticam, e em algumas oportunidades até com razão, mas em outras não. E quando nós conseguimos chegar a bom termo essa questão, vai diminuir drasticamente o desmatamento no Brasil. É o que nós queremos. Bom, essa declaração de ontem à noite do presidente Bolsonaro é diferente daquela que ele fez no discurso na cúpula dos BRICS durante a semana. Nós chegamos até a conversar sobre ela, não é, Alexandre? Minutos depois de dada a declaração do presidente na reunião com representantes da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul, quando o presidente disse o seguinte, abre aspas: revelaremos nos próximos dias os nomes dos países que importam essa madeira ilegal nossa através da imensidão que é a região amazônica. Fecha aspas. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui no Liberdade de Opinião sobre essa nova declaração do presidente Bolsonaro de que não vai nominar os países, não vai atribuir crimes a nações, a estados, mas sim a empresas que tiram daqui de forma ilegal a madeira da Amazônia e levam para a Europa especialmente. Da forma como ele disse, ficou parecendo, né? Agora, a gente diz assim, a Europa compra cocaína da Bolívia que passa pelo Brasil. A gente não está acusando a União Europeia, mas os europeus que compram. Quando a gente diz, o Brasil compra carros da Coreia, da Alemanha, dos Estados Unidos, a gente não está dizendo que o governo brasileiro está comprando automóveis do governo norte-americano. A gente está dizendo que uma importadora brasileira compra automóveis de uma montadora coreana, por exemplo, né? Mas o presidente precisou desenhar porque ficou assim no ar. O embaixador da Dinamarca, por exemplo, disse, olha, não se acusam governos. Aliás, o textual lá que o jornal publicou diz não se acusa governos, né? Mas, enfim, isso é outra questão aí de português na faculdade. Mas aí o problema todo é que, por exemplo, o embaixador da Dinamarca disse não se acusam governos e disse que está à disposição, que o seu governo está à disposição para receber queixas do Brasil para investigar as empresas que porventura estiverem importando, né? Em geral é Jacarandá, Mogno e IP, né? Vem muito do Maranhão, né? Mas também mais de dentro da Amazônia, né? Essas três madeiras são famosas na Europa. São países como a Itália, França, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Portugal, né? Mas são importadoras que compram. Agora, entrando no mérito, né, eu acho que a responsabilidade maior é nossa, né? Será que nós temos fiscais que atestam madeiras ilegais como se fossem legais e recebem propina para isso, né? Porque na selva de pedra acontece isso, né?
instalações de boates, de bares, construções ilegais são legalizadas por fiscais que recebem propina na selva de pedra. Agora, imagina na selva verde, né? Então, é sim responsabilidade nossa, principalmente, né? E aí as empresas que compram lá, que importam, né, acham que aqui é um país sem lei e que fica fácil comprar essa madeira valiosíssima lá na Europa. Enfim, a Polícia Federal agora tem modos de identificar a madeira ilegal, né? Então que vá atrás. Aliás, madeira ilegal é vendida também no mercado doméstico, né? Caminhões que vêm cheios de madeira com uma nota fria, acompanhando e passando por barreiras, né? Isso a gente sabe. Então, é preciso, sim, uma maior fiscalização aqui no Brasil, e não tem essa de empurrar a responsabilidade para os outros, né? Porque, por exemplo, a gente diz assim, não, mas tem a cocaína, mas a culpa é do consumidor americano, do consumidor europeu, né? Mas é que nós deixamos passar também, né? Essa é a questão. Pois é, vamos falar um pouquinho ainda sobre as nossas eleições aqui do domingo passado, não é, Alexandre? Continua ainda na ordem do dia. O atraso foi pequeno, não é? Mas foi um atraso considerável em relação a outras apurações. A apuração deste ano aqui, aquela tentativa de invasão do sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que criou uma comissão de segurança para investigar esses ataques de hackers sofridos pela Corte no primeiro turno das eleições municipais no último domingo. Eu lembro que o ministro Barroso fez questão de dissociar as coisas. O atraso foi um problema nosso aqui num supercomputador que não teve a ver com a tentativa de invasão pelo hacker, que é muito grave, evidentemente, mas são dois episódios que não têm relação entre si, segundo disse o ministro Barroso até agora, pelo menos. Bom, esse colegiado será presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. E a escolha de Moraes não ocorreu à toa, ela foi motivada pelo fato de ele ser também o relator das investigações sobre os atos democráticos e sobre o inquérito das fake news. Ele é o responsável por ambos inquéritos. O objetivo da escolha de Moraes para essa investigação também sobre o atentado hacker contra o nosso sistema eleitoral é usar um possível conhecimento do ministro e da equipe dele para cruzar dados das investigações sobre fake news, sobre atos antidemocráticos e tentar descobrir se há relação entre eles com o atentado contra o nosso sistema eleitoral. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha do ministro Alexandre para mais essa investigação, sugerindo aí que pode existir alguma conexão entre esses três eventos: o ataque hacker, o inquérito das fake news e esses movimentos antidemocráticos. Bom, eu gostaria de poder recorrer aos universitários de direito, de preferência do primeiro ano, à luz do artigo 127 da Constituição, à luz dos princípios do devido processo legal, como é que pode a vítima, o investigador, o que vai denunciar, o Ministério Público, o que vai julgar, serem a mesma pessoa? Não, o pessoal lá do primeiro ano vai dizer que isso é totalitarismo, né? Ou seja, de agora em diante, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes representa a vítima, é o advogado da vítima. Mas é também a polícia, é o investigador, né? Mas é também o Ministério Público, é o que vai denunciar. Mas é também o juiz, é o que vai fazer o relatório, né? Só não vai ser o carcereiro, né? Alguma coisa assim. Isso é incrível, né? Os senhores ministros do Supremo conhecem muito bem latim, muito melhor do que eu, né? Devem conhecer a frase errare humanum est, perseverare in errore diabolicum, né? Errar é humano, perseverar no erro é diabólico, né? É um princípio lá da Roma Antiga, né? Então eu acho muito estranho, muito estranho isso, em fechar. A última vez que se viu isso, eu inclusive era muito jovem, mas lembro, foi a República do Galeão,
para investigar o tiro que era destinado a Carlos Lacerda e pegou no Major Rubens Vaz e a Aeronáutica enfechou toda a investigação, sendo vítima advogado, promotor e juiz, né? Acabou causando o que causou em Vargas no dia 24 de agosto de 1954. Então, eu acho lamentável. Agora, outra coisa que eu acho que o ministro Barroso é muito grave o que ele denunciou. Né? É um crime muito grande, é um crime contra nosso voto. Né? Ele precisa, pelo menos, informar para a gente quais foram os fortes indícios que o levaram a essa conclusão. Né? Mostrando. Né? A gente tem sede de saber, porque, afinal, nós todos, eleitores, fomos vítimas dessa tentativa. Então, temos direito de saber, pelo menos, os indícios que o levam a concluir que houve um ataque à democracia, com vistas à ditadura, né? E que justifica-se que vá lá para o ministro Alexandre de Moraes, que já está tratando do assunto, portanto, há um link aí. Eu gostaria muito de saber mais sobre isso, porque é muito grave, né? E quem cometeu crime contra a democracia tem que ser enquadrado, obviamente, né? Acho que a Lei de Segurança Nacional, algo assim, ainda está em vigor. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do Amapá, que tem sido tema frequente aqui do Liberdade de Opinião também, Alexandre. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão que afastou a direção da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e também do Operador Nacional do Sistema. Foi um afastamento por 30 dias por causa da crise energética no Amapá. No recurso apresentado pela Advocacia Geral da União, está entre os argumentos um deles que diz que a decisão não traz prejuízo só à população do Amapá, mas a toda a população do país, porque a ANEEL e o Operador Nacional do Sistema zelam pelo fornecimento de energia elétrica de todo o Brasil, não só do Amapá. A AGU afirma ainda que o afastamento da direção da ANEEL por decisão liminar configura uma ofensa ao princípio da estabilidade dos mandatos dos dirigentes das agências reguladoras. E, além disso, implica em interferência indevida do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Então, Alexandre, eu queria que você avaliasse para a gente, primeiro, essa decisão do juiz de afastar sumariamente a direção da ANEEL e do ONS por 30 dias, para que eles não atrapalhem as investigações da Polícia Federal, para que a gente descubra o que aconteceu lá no Amapá, e depois falar um pouquinho também sobre os argumentos que o governo apresentou para mantê-los nos cargos. Pois é, olha, em primeiro lugar é preciso esclarecer uma coisa, não foi uma decisão ex officio, uma decisão própria do juiz, por iniciativa dele, não, né? Não foi. Foi o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, representante do Estado do Amapá, que entrou numa ação popular na Justiça Federal e pedindo liminar. E o juiz concedeu uma liminar, afastando o operador nacional do sistema e o presidente, a direção da ANEEL, que ficaram acéfalas. Duas agências importantíssimas na energia elétrica do país inteiro ficaram acéfalas de uma interferência de um juiz singular, né? Isso fica muito estranho. E mais estranho ainda é imaginar que um defeito no Amapá tenha por causa, né? Na verdade, ele afastou para que eles não interferissem nas investigações. Mas é dizer que a causa desse problema não está no Amapá, está em Brasília. Fica meio estranho dizer isso, né? Fica estranho dizer assim, olha, o pessoal que opera transmissão, distribuição, produção de energia no Amapá são incapazes, né? E precisam de um tutor lá em Brasília. E o tutor não agiu, então a culpa é do tutor, porque esses meninos do Amapá descuidaram da manutenção, da fiscalização, das linhas de transmissão, dos transformadores, né? Há empresas envolvidas nisso, privadas e estatais, ali tratando do assunto direto, né? Que são responsáveis pelo serviço. Aqui em Brasília está o pessoal que coordena, que fiscaliza, né? Mas não está lá, né? Então parece que não faz sentido isso.
provavelmente uma motivação política muito forte, uma vez que foi movida por um senador de oposição, é um senador que constantemente recorre à justiça, naquelas coisas que Fux e Marco Aurélio reclamam, né? Que partido pequeno usa a justiça para açoitar o governo, né? Incomodar o governo, né? Então, parece que é isso que está acontecendo, né? Agora tem que investigar, claro, e apurar as responsabilidades, porque nunca se viu nada igual. É uma sucessão de eventos que provocam cortes de energia elétrica no Amapá. Exatamente o estado, eu tenho salientado aqui a ironia de ser o estado que tem muita luz, porque o Equador passa lá, e tem muita produção de eletricidade, porque produz 4 vezes mais do que usa, do que consome, né? E abastece o país. E lá acontecendo tudo isso. É irônico. O Pix, aquele novo sistema de pagamentos, transferências, começou a funcionar agora na segunda-feira, dia 16, e segundo o Banco Central, já foram realizadas mais de 5 milhões de transações que movimentaram 4 bilhões e 600 milhões de reais, de segunda a sexta. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou também em uma transmissão pela internet que quer voltar a falar sobre a criação daquele novo imposto sobre transações digitais, que muita gente chama de nova CPMF, está só esperando o dia 29 passar. Dia 29, dia do segundo turno das eleições municipais. Paulo Guedes disse que o plano para este novo tributo inclui, sim, a taxação de envio de dinheiro por meio do Pix, com alíquotas que podem variar de 0,10% a 0,15%. Alexandre, como é que você avalia a fala do ministro Paulo Guedes, que está de olho nesse dinheiro circulando por esta nova modalidade de transferência e pagamento, e reforçando que, passando a eleição, ele vai de novo insistir na ideia desse novo imposto? Será que ele já combinou com o presidente ou com os russos? Novo imposto, né? Novo imposto, eu acho que dá urticária em muita gente. Eu acho que já caiu até um secretário da Receita por causa desse imposto sobre transações digitais, né? É pouco, mas é muito, né? No momento de aperto. Vejam só, alguém que compre um automóvel, digamos, 100 mil reais, né? Aí vai pagar mais de 30 mil só de imposto. Já pagou o imposto, embutido no preço do automóvel. Mas aí ele paga o automóvel pelo Pix. Aí ele tem que pagar mais 100 reais ou 150 reais. É pouco, mas é muito num momento desse. E, além disso, quem cria imposto não é o ministro da Economia, é o Congresso Nacional, dos representantes do povo brasileiro, né? O governo pode propor, desde que o presidente aprove a ideia, né? Mas eu acho difícil. O governo está numa busca aí de recursos, porque houve uma tentativa de quebrar o país, né? E está na busca de recursos. Não se conseguiu, anunciou-se uma segunda onda para ver se dá mais uma estocada na economia do país, mas a economia agora, no terceiro trimestre, segundo a Fundação Getúlio Vargas, cresceu 7,5% acima do segundo semestre, né? Se bem que no segundo semestre houve uma queda de 9,7%. E se bem que no terceiro semestre, se a gente comparar com o trimestre, se a gente comparar com o último trimestre do ano passado, vai ter ainda uma diferença negativa de 5%. Mas há uma recuperação da economia. E não vai ser aumentando o imposto que vai se recuperar a economia. Pode-se sim, né, controlar as contas públicas, ainda procurando com lente, procurando onde o Estado pode gastar menos. Isso sim, né? Pagando aluguéis, pagando excesso de folha de pagamento, onde está sobrando pessoal, né? Eu costumo lembrar aqui que quando chegou a informática a Brasília, em vez de reduzir para 1/3 a folha de pagamento, ela foi triplicada. Não faz sentido, né? O computador vem para substituir trabalhos manuais, né? Mas não substituiu, né? São razões que só a política explica, a política partidária. Então, eu acho difícil que venha um novo imposto por aí. Vão ter que esquentar a cabeça em busca de equilíbrio fiscal por outras formas.
Alexandre, ótima sexta, bom final de semana e até segunda, hein? Até segunda, aproveitem o dia e o fim de semana.